Olá, sejam muito bem-vindos à aula sobre o livro A Flor do Lácio. E o nosso primeiro texto é A Cela do Religioso, que é o primeiro texto do livro, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui como que eu fiz, como eu tenho feito com a Rafa, esperando assim contribuir com vocês para que vocês possam usar esse livro. Esse livro é muito poderoso, muito importante para falantes de língua portuguesa, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é ler o texto com ela, né? Então, às vezes eu leio, às vezes ela lê, mas nós lemos em voz alta. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? Para a gente começar. E diz assim: então, primeira coisa, é uma descrição e de coisas sem movimento, tá bom? Ele explica aqui na página, a minha versão é antiga, tá, gente? Nem tem página. Mas ele explica o que é uma descrição. Ele está descrevendo algo. No nosso texto aqui, ele vai descrever a cela do religioso, tá bom? Eu vou ler. A porta abriu-se sem ruído. Ele entrou e a porta fechou-se de novo, silenciosamente. O lugar em que o venerando religioso acabava de penetrar era uma triste cela, sombria e espaçosa, com uma janela gradeada e fechada, e apenas frouxamente esclarecida por uma claraboia do teto. As paredes, nuas de alto e baixo, tinham uma cor sinistra de osso velho. Em uma delas havia um grande nicho com a imagem da Virgem da Conceição, quase de tamanho natural. A um dos cantos, uma negra estante, toscamente feita, pejada de grossos alfarrábios amarelecidos pelo tempo. No centro, uma mesa de madeira escura, com um breviário em cima. Ao lado de uma candeia de azeite, um pedaço de pão duro e um cilício de couro. Junto à mesa, um banco de pau. Aloísio de Azevedo, tá? Então esse aqui é um texto de Aloísio de Azevedo. A primeira impressão, quando a gente faz a leitura do texto, é de que eu não entendi nada. Por quê? Porque existem muitos vocábulos que a gente não sabe, não conhece, tá? Esse livro aqui é de 1961, então tem alguns aninhos, né? Tá? Então é importante fazer a leitura em voz alta. Outra coisa também que pode ser interessante: escrever o texto num caderno. Eu uso esses cadernos pequenos que eu gosto. Aqui, né? Escreve o texto de um lado e deixa o espaço na outra folha para fazer a explicação do texto. Isso também é uma coisa interessante de ser feito, tá? Primeira leitura. Aí a gente vai para uma leitura silenciosa. Fazemos a primeira leitura silenciosa individualmente, né? E procuramos o vocabulário que a gente não sabe, tá? Então, a gente fez isso, certo? A Rafa faz a dela, eu faço a minha, depois a gente faz o batimento. Às vezes teve palavra que eu não coloquei, que ela colocou, e aí a gente acaba procurando o que as duas tiveram dúvida, tá bom? Então eu coloquei aqui, por exemplo, coloquei o vocábulo venerando, gradeada, que é venerando é o religioso, né? O adjetivo de religioso. Claraboia, nicho, Virgem da Conceição, eu sou protestante, então eu tenho um pouco de dificuldade aqui, eu já entendi o que é. O nome Conceição eu coloquei também. Toscamente, que é um advérbio. Pejada, alfarrábio, amarelecido, breviário, candeia, cilício e cela, tá? Procuramos todos esses vocábulos aqui no Caldas Aulete online. Algumas coisas a gente até foi para o físico, mas gravamos a grande maioria, procuramos no online, tá? Então, por exemplo, venerando, que é digno de respeito, é um adjetivo. Isso também é interessante, tá? Quando a gente vai fazer a busca no dicionário, não é a primeira palavra que aparece que vai atender o significado do teu texto. Então você tem que fazer casar. Ontem mesmo a gente estava fazendo um texto sobre uma serra lá do Ceará,
E a Rafa foi procurando e eu lia o pedaço do texto para a gente fazer casar com o significado que aparece no dicionário, tá bom? Não é o primeiro, muitas vezes, não é o primeiro significado que vai casar com o teu contexto. Então você tem que fazer casar isso, tá? Perceba que é um exercício de investigação, tá bom? E a gente faz essa busca toda. Isso aqui é uma aula só fazendo essa busca, justamente por isso, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer casar o sentido da palavra com o sentido do texto. Tudo bem? Tá? Outra coisa que é interessante fazer. Como vocês já estão super craque, né? Tem gente aqui já que já está usando meu livro Linguagem Clássica 5 e já está esperando Linguagem Clássica 6. Você pode fazer análise morfológica do texto inteirinho. Você pode exigir isso do seu aluno. Eu vou fazer isso com a Rafa. Nesse texto da Serra eu vou fazer. Então eu vou pedir para ela colocar o que é cada coisa. E aí eu vou corrigir. Se você tiver dúvida, uma forma de você tirar a dúvida justamente é olhar no dicionário. Por quê? Porque ela vai aparecer. Aparece se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, tá? É algo interessante de se fazer, enriquece mais o texto, tá? Uma outra coisa que pode fazer é análise sintática. É mais difícil. Num texto descritivo não é tão difícil quanto num texto, por exemplo, de narrativa. Num texto descritivo é até que mais fácil, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A porta abriu-se sem ruído. Vamos fazer análise morfológica? O que é A? É um artigo. Porta, substantivo. Abriu, verbo. Em que tempo que tá? Tá no indicativo do passado. Sem é advérbio, se não me engano. E aqui o se, pronome oblíquo, tá? Sem, advérbio. E ruído é substantivo também. Tudo bem? Faz isso para tudo. Para tudo. Mais ou menos como ensino na linguagem clássica 1. Ok? Depois você pode fazer análise. Essa sentença nem tá difícil aqui para fazer análise sintática. Tá? Isso aqui é tudo, veja, perceba. A gente está trabalhando a morfologia, a gente está trabalhando a gramática, a gente está trabalhando a dialética da linguagem, para depois a retórica. Tudo bem? Eu acho que é isso. E aí a gente seguiu fazendo a sequência aqui que ele indica, né? Então ele fala aqui que depois que a gente achou os vocábulos, então ele fala: a porta abriu-se sem ruído. Como a gente já imaginou, porque eu estou entendendo tudo que está escrito aqui. Alguém entrou em algum lugar, eu já tenho uma dica, porque está falando da cela de um religioso, do religioso. Então, o título já está me dando uma dica, né? É sempre também importante a gente olhar para o título. Sempre falo, as pessoas às vezes leem os livros, né? Eu tenho vídeos de análise aqui. Por que tem esse nome? Tem que saber, né? Então, a porta abriu-se sem ruído. A porta abriu, né? Ela foi aberta, sem ruído. Então, já imaginei isso aqui. Uma pessoa entrando em algum lugar, não fez barulho, tá? Não tá estabanado, não tá esbaforido. Entrou tranquilamente, fazendo silêncio e fechou. Ele entrou. Ele quem? A gente não sabe ainda. Provavelmente o religioso. E a porta fechou-se de novo silenciosamente. Então a gente já vem aqui como é o estado dessa pessoa. Essa pessoa, ela não está ansiosa, ela não está esbaforida, ela não está ansiosa, desesperada, ela está tranquila. Ela está entrando num lugar sem ruído e ele fechou a porta de novo silenciosamente.
o lugar em que o venerando religioso acabava de penetrar, então eu descobri quem que entrou, foi o venerando religioso. Era uma triste cela. Agora eu também já sei onde ele entrou. Ele entrou numa triste cela. Triste cela já me dá uma figura, não consigo enxergar tudo ainda, mas de que não é um lugar muito colorido, né? É triste. Ok. Sombria, espaçosa. Esse sombrio também já me dá uma perspectiva quanto à luz. Tem pouca luz. E espaçosa, então ela é grande. Não é confinada, não é pequena, é grande. Então ela é triste, sombria e espaçosa. Agora ele vai começar a descrição. Com uma janela gradeada. Gradeada que tem grade. Ó. Até procurei aqui. Que tem grade. Então na janela tem uma grade. Será que é por isso que ele chama de cela? E fechada. Não é uma janela aberta. É uma janela fechada com grade. E apenas frouxamente esclarecida. Quem que está frouxamente esclarecida? A cela. Tá? Por uma clarabóia do teto. Então tem uma clarabóia, a clarabóia o que é? Uma abertura, tá? É um substantivo, então eu tenho como se fosse uma janela aberta, com o que entra luminosidade, mas é sombria, minha cela, ele já me disse isso, tá? Que é frouxamente esclarecida. Então ela tá frouxamente, não é muita luz que está entrando. É isso que o autor está me dizendo, tá? Não é o que eu acho. A gente também tem que ter aquela suspensão de crença, tá, gente? Isso é extremamente importante. Suspensão de crença, não sei, eu vou descobrir o que o autor está me dizendo, não é o que eu acho. O texto tem que me dizer, ok? Então ele começou o texto falando que essa pessoa está entrando nessa cela. Ele deu uma breve descrição da cela, onde ele relata que ela é triste e sombria e espaçosa. Ele falou da janela, da questão da iluminação. Então, ele explicou o sombria. Tudo bem? Agora, ele vai começar uma descrição das paredes. As paredes nuas de alto a baixo. Não tem quadro. Tinham uma cor sinistra de osso velho. E aí, para isso, a gente tem que ir pro... A gente nunca viu um osso velho, tem que ir para o Google Imagens. Então, lá a gente viu que é um osso amarelado, né? Era essa cor da parede. E o osso velho também não é uma cor uniforme, né? Ele tem umas manchas. É isso que a gente vai ver nessa parede. A minha imaginação já sei. Osso velho é essa cor. Não é uma cor que a gente encontra lá na coral, mas é a cor que o autor me deu aqui para essa parede. E disse ainda que é uma cor sinistra. Eu não coloquei aqui sinistra, mas a gente pode olhar. Vou até olhar aqui, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Que aí dá essa real dimensão do que o autor quis me dizer. Ele disse que é de osso velho, mas o que é sinistra? Aí eu abro aqui o Caldas Oulete, não tem problema. Caldas Oulete você sempre procura colocar no masculino. Sinistro, que provoca temor, assustador. Então, uma cor assustadora de osso velho. Até agora, a gente está vendo realmente o porquê que é sombria. Perceba, o autor não pode falar sombria e depois colocar lá um papel de parede colorido no texto, ou uma cor vibrante. Ele está fazendo, existe um nexo causal, existe uma lógica no texto. Ele falou que era sombria e continua fazendo uma descrição dessa coisa assombrosa, sombria, ok? Em uma delas, já é provavelmente parede, tá? Em uma delas, perceba, né? Quem estuda com meus livros, delas é um pronome, o pronome sempre faz referência a um antecedente. Em uma delas, ele não repetiu aqui, e o antecedente. Olha, eu acho fantástico estudar isso. Não repetiu parede, para não ficar chato.
A função do pronome é justamente essa, né? Em uma delas, qual? Paredes, havia um grande nicho. Nicho. Vão em parede para colocar ornamentos. Então eu já sei que tinha um lugar, não eram nuas as paredes, mas em uma das paredes tinha um nicho com a imagem da Virgem da Conceição. Eu fui procurar, como eu já disse, eu não sou católica, mas Virgem da Conceição é a Virgem Maria mesmo, tá? A Imaculada e Preservada, como ela era chamada, tá bom? Eu não imaginava que era a mesma Maria, mas é a mesma, tá? Virgem Maria. Então, nesse nicho, um grande nicho, com a imagem da Virgem da Conceição. Então, eu já sei que o meu religioso é um religioso católico, tá? Quase de tamanho natural, então quase o tamanho de uma pessoa. Então, esse nicho era grande, perceba? Tá tudo interligado, tá tudo fazendo sentido. Ele falou que uma das paredes tinha um grande nicho, e que nesse grande nicho tem uma imagem quase do tamanho natural. Perfeito. A um dos cantos, então, num dos cantos dessa grande espaçosa sala, uma negra estante. Então, tem uma estante preta. Não é um nicho mais, é uma estante. Porque um nicho é um buraco, né? Não tem divisória. Já numa estante, eu tenho divisórias. Tudo bem, gente? Veja como isso você vai desmembrando no texto. Toscamente feita. Então não era uma estante adornada, barroca. Era uma estante simples. Toscamente é um advérbio que diz que não é lapidado. Era bruto, mal acabado. Umas ripas de madeira lá, não foi lixado, não foi pintado, tá? Então, isso também traz para minha mente a minha imaginação. Ah, é toscamente, uma estante toscamente feita. A feitura dela foi tosca, né? Bruta, que não é lapidada. Não tinha um barroco lá cheio de corrococó, tá? Pejada de grossos alfarrábios amarelecidos pelo tempo. Pejada, cheia, carregada. Então ela estava cheia de livros. Tá? Alfarrábio é livro velho, tá? É um livro antigo, às vezes caindo aos pedaços, amarelecidos pelo tempo. Tá? Então não tinha também com lombadinha, bonitinha, capa dura. Podia até ser capa dura, mas era antigo, velho. Tá? Livro, alfarrábio. Livro velho, tá? Ok. Também consegui enxergar minha estante, né? Preta, toscamente feita, pejada, quer dizer, lotada de livros antigos amarelecidos pelo tempo. Tá conseguindo fazer a imaginação aí? Ok? No centro, então ele falou da luz, explicando a janela, a claraboia. Ele deu uma descrição das paredes, nuas. Em uma tinha um nicho com a Virgem Conceição. Num canto, uma estante cheia de livros velhos. E agora ele vai falar no centro. E no centro, uma mesa de madeira escura com um breviário. O breviário é um livro que contém orações que os sacerdotes são obrigados a rezar todos os dias. Então, esse aqui é um livro de orações, né? Chamado de breviário, tá? Eu não sei se isso é só católico, tá bom? Mas é algo também até bom para pesquisar. Creio que sim, tá? Então, um livro contém orações. Então, tinha uma mesa de madeira escura. Não era de plástico, não era toscamente feita, era uma mesa de madeira escura. Ele também não entra mais no detalhe. Ok. Com esse breviário, esse livro de orações em cima, ao lado de uma candeia de azeite, que é uma vela que colocava azeite. Por que que tá ali esse candeeiro? Essa candeia? Para ele ler, provavelmente o breviário, para ele ler os livros alfarrábios que estão na estante.
um pedaço. Então, veja, tem uma organização nessa mesa. Primeiro tem o breviário, depois a candeia de azeite, depois um pedaço de pão duro. Por que pão duro? Provavelmente ele está no mosteiro, né? Eu não sou católica, não sei muito sobre essas coisas, mas quem é católico, se você é católico, você pode fazer o um comentário aqui para mim, vai me ajudar, vai enriquecer. Mas eu acredito que estava lá em, sei lá, um período de penitência ou de jejum, né? Os protestantes também jejum, né, gente? Tem gente que jejua só com pão seco mesmo, tá? Eu acho que eu já fiz até jejum de pão seco, há muitos anos atrás, tá? Então, em cima da mesa de madeira escura, breviário, candeia de azeite, um pão duro e um silício. Silício é um cinto ou cordão de crina que se traz sobre a pele para mortificação penitência. Então, realmente, ele está em penitência. Então, ele tinha, de novo, gente, mesa de madeira escura, breviário, candeia de azeite, um pão duro e esse silício, que é como se fosse um chicote para penitência. O silício de couro, tá? E junto à mesa, então tem a mesa, a descrição da mesa, o que tem na mesa, um banco de pau. Provavelmente onde ele se sentava para fazer sua oração, para comer o seu pão, para ler os alfarrábios amarelos, amarelecidos pelo tempo e para sua autopenitência. Ok? Perceba, a gente acaba a leitura desse texto e conseguimos colocar a cela do religioso dentro do nosso imaginário. Ele deu uma sequência de descrições. Ele começou com a entrada dessa pessoa, ele não fez muita descrição, muitas descrições desse religioso, mas ele pontuou o estado de espírito dele. Eu consegui ver, eu consegui imaginar e enxergar. E aí depois ele faz uma descrição dessa sala e começa a descrição da janela para pontuar a luminosidade, para justificar o sombria. E depois, até para justificar o espaçosa, ele começa pelas paredes. Então, quando a gente fala de Progin, aqui eu vou ter que fazer essa transição aqui do Cleófano, né? Quando eu estudo Progin com a Rafa desde 2019, né? A Rafa já está usando um livro, o 7º livro que ela está usando, e a gente vê o quanto que isso é importante, fazer esse raio-x. Aqui no texto, no próprio livro, ele ensina a fazer esse raio-x. Ele pergunta, que estudo do plano de composição, que nos descreve o autor dessa página? Uma cela. E por que cela, né? Por que cela? Eu fiz essa pergunta para a Rafa, por que cela? Por que está gradeada? Então, ó, divida essa descrição em 3 partes, de acordo com o seguinte plano. A triste cela, as paredes da cela, o mobiliário da cela. Eu fiz isso com vocês agora. Tá? Então, veja, o autor dá a dica de como fazer. Eu ensino isso há muito tempo já, né? Quando eu falo lá dos meus livros, eu ensino vocês a fazerem isso. Então, ó, a primeira parte começa com a porta. Você vê, gente, eu não olhei aquilo. Eu fui fazendo isso com vocês. Termina em clarabóia do teto. A segunda parte inicia com a parede e vai até o tamanho natural. Depois o mobiliário da cela. Mostre o que se vê em cada parte. Eis os elementos descritivos de cada parte. Então, a porta, o religioso, a cela, a janela fechada. Claro, eu falei tudo isso com vocês, não foi? Como se faz a transição de cada uma dessas partes é a seguinte.
Aí ele fala aqui, faça suavemente, por meio de estreita sucessão de pormenores descritivos, como que acompanhando o olhar do observador. Ele conseguiu me dizer o que tinha na sala. Eu consigo entender o que tem na sala. Eu estou me vendo dentro da sala. Ou da cela. Tá? Aí o estudo das ideias. Em que consiste o interesse dessa descrição? O interesse dessa descrição está na sequência dos pormenores descritivos, porque nos revela o interior de uma cela de convento, deixando-nos entrever aspectos da vida monacal. Realmente ele está, né, no mosteiro, ele está no convento. Agora, essa questão, às vezes é o caso até de estudar um convento. Como era um convento? O que essas pessoas faziam no convento? Por que ele está nessa sala? Existe um período específico para isso? Olha como enriquece. Aí você já vai para a história. Tá? Porque nos produz essa cela impressões de simplicidade, de ordem, de pobreza. Aí ele explica. A impressão de simplicidade é nos dada pelo aspecto geral da cela, da singeleza, do mobiliário e dos utensílios. É tudo realmente muito simples. Ordem é nos causada pela disposição dos móveis e objetos. Não está tudo jogado, apinhado, né? Porque isso também faz parte do tratamento das virtudes, né? Os católicos falam muito disso, das virtudes, né? A virtude da ordem. Pobreza é nos produzida. Eu também gosto de virtude, tá, gente? Só para pontuar aqui. Pobreza é nos produzida pelo estado de conservação das paredes. Não tá pintadinha. Assim como pela escassez e rusticidade dos móveis, a estante toscamente feita. 3. Por que nos produz o religioso uma impressão de fé, de sobriedade, de amor ao estudo, de expiação voluntária, de renúncia às coisas do mundo? Ele está trancado ali, né, gente? Porque certas minúcias da descrição, se não todas, estão em íntima conexão com a personalidade do monge, adquirindo determinado sentido por seu uso. Quando a gente fala do silício, né? 3. Ok. Assim, o breviário e a imagem da Virgem assinalam-se a fé do monge. Então a gente já sabe que tipo de religioso era. Eu ponto isso para vocês. O silício, com que voluntariamente se mortifica, serve para robustecer-lhe ainda mais esse sentimento, na luta do espírito contra as tentações do mal. O resto do pão fala-nos de sua sobriedade, domínio da carne, né? Os alfarrábios, o seu amor ao estudo. Nada mais além das preces de um incessante esforço para a perfeição cristã enche a vida do religioso, que, consequentemente, renuncia por um voto sagrado às coisas do mundo. 4. Com que recursos literários exprime Aloysio de Azevedo suas impressões pessoais? Analise-os. O autor deu forma a duas impressões pessoais apenas: uma impressão de melancolia e uma impressão de cor, mesclada a um sentimento fúnebre, adequado, aliás, ao ambiente. Ficou perfeito, né? A gente conseguiu enxergar essa sombra que era sombria. Traduziu a primeira com o adjetivo empregado no sentido figurado triste, para exprimir o sentimento que o aspecto da sala, desguarnecida e sombria, lhe desperta na alma. E a segunda com uma imagem evocativa da morte, que linham a cor sinistra de osso velho da parede. Tá? E o estilo? O estilo é vigoroso, simples e harmonioso. O autor descreve com tanta clareza que nos dá a impressão visual da cela. Então aí tem esquema do plano de composição. Então a cela, aí as partes. A triste cela, os pormenores. Porta, religioso, cela, janela fechada e clarabóia. As paredes da cela, a cor das paredes, o nicho e a imagem. O mobiliário, a estante negra, os alfarrábios amarelecidos, a mesa escura, o breviário, a candeia, o pedaço de pão duro, o silício de couro cru e o banco de pau. A partir daí, ele não sugeriu ainda, mas a partir desse estudo, o aluno pode fazer escrever um texto baseado no texto do Aloysio de Azevedo. Precisa ser do religioso? Não. Pode ser o quarto geração da avó. Eu poderia escrever. Quantas vezes eu vi a minha avó
orando de manhã quando ia visitá-la, dormia no mesmo quarto que ela. Naquele momento de devoção dela, eu poderia fazer uma descrição, o que tinha no quarto, me lembro como se fosse hoje. Tá bom, gente? Então percebam, não é um bicho de 7 cabeças. Isso aqui não se faz sem escolher, isso aqui não se faz a gente faz com a hora marcada para começar, não para terminar. Porque isso aqui também pode gerar curiosidade no nosso aluno e a gente tem que entrar nesse universo junto com ele. Tá? Agora, isso aqui eu acho muito difícil, isso aqui é maravilhamento. Isso aqui é você estar exposto a um texto riquíssimo que traz o maravilhamento, que traz o escolher, que deixa a gente sai disso aqui como se fosse uma ceia alimentado. E eu não sou católica, mas esse texto falou comigo. Tá certo? Então é isso. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.